Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aparentemente alguns de vocês gostaram dos vídeos de receita que a gente colocou faz um tempo aqui no canal. E como a maioria de vocês gostou mais do vídeo do pão, a gente vai dar outra ideia de receita de pão um pouco mais simples pra vocês fazerem em casa. Que é uma receita de pão que vai 3 ingredientes, então acho que não tem muito mais o que explicar. Primeiro de tudo, você vai precisar aqui do recipiente pra colocar os ingredientes. Então é aqui que você vai colocar a farinha, o sal, o fermento. Se por acaso você tiver uma balança pra medir as quantidades, melhor. Mas se você não tiver, não tem problema, você pode usar medidores. Nós temos aqui esse tipo de medidor, funciona um pouquinho melhor, mas também serve você usar colheres, xícaras e outras unidades de medida que você preferir. É assim, não qualquer unidade de medida que você preferir. Acho que tudo é uma questão de bom senso. Não vai inventar que nem nos Estados Unidos que a galera usa pé, polegada, jarda. Bom, sem mais delongas, vamos aí aos ingredientes. Primeiro de tudo aqui a gente vai usar a farinha, então são 400 gramas de farinha. Aguarde o zero aparecer aqui na balança. E a farinha que a gente vai usar é uma farinha de uma qualidade um pouco melhor, que é preferível para esse tipo de receita, que é uma farinha com mais proteína, que você fica mais monstrão. Você vai olhar que não tem muito mais proteína que uma farinha normal, mas já ajuda bastante. Então quando você for no mercado buscar uma farinha, busque uma farinha de um pouco mais qualidade, com mais proteína, porque a farinha normal, ela é mais processada, ela não dá tão certo assim nessa receita. E em outras receitas também. Bom, então a gente vai adicionar aqui 400 gramas de farinha. Bom, agora a gente vai fazer a adição dos outros ingredientes, começando aqui pelo fermento. Mas antes de mais nada, para vocês que gostam de matemática, a farinha vai ser aqui o seu 100%, ou seja, o que você vai usar de comparação para o resto dos ingredientes. Como você usou aqui o 100% da farinha como 400 gramas, você vai usar 75% de água. Não se preocupe, a água ela pesa 1 grama para cada miligrama. Como você é burro. Ou seja, para essa receita você vai usar 300 ml de água. Para esse tipo de fermento aqui, que é o fermento seco, você vai usar 0,5% dele, que dá mais ou menos aqui meia colher de chá. Bom, agora que o fermento ele foi adicionado, a gente vai dar uma mexida aqui para misturar bem o fermento com a farinha. Se você está se perguntando o porquê da gente adicionar aqui os ingredientes separados, no caso o fermento, o sal e a água, é porque o fermento e o sal eles não se dão muito bem, estão hashtag bolados um com o outro. Então agora o que a gente vai fazer é adicionar a água aqui, os 300 ml ou as 300 gramas de água, e eu vou mostrar para vocês aqui na balança e no medidor. Bom, então vocês podem observar que a gente tem aqui os 302 gramas de água e tá mais ou menos na mesma altura ali no medidor, então a balança sempre vai ser um pouco mais precisa. Bom, a gente vai fazer aquele mesmo rolê do donut aqui, abrir um buraquinho no meio para depositar a água, porque facilita na mistura. Então o que você vai fazer é depositar mais ou menos 80% aqui da água que você tem e misturar. E eu sei que você pode estar pensando, Felipe, não vai dar certo. Aguarde e tu verás. Essa receita aqui ela é tão simples que você nem precisa usar as suas mãos para usar aqui o rolê da massa, mas claro que é opcional, você pode fazer isso também. Bom, agora com a água, a farinha e o fermento misturados, a gente vai colocar 8 gramas de sal e adicionar aqui o resto da nossa água que a gente deixou separado aqui para um momento especial. Bom, agora você acaba de misturar aqui. Bom, amigos, então aqui tá o produto final da massa do pão. E se vocês repararem aqui bem pertinho dela, ela é uma massa bem úmida, não tem problema, é assim mesmo que você quer que ela fique. Então agora a gente vai transferir a massa daquele recipiente para esse recipiente aqui. Mas antes a gente vai dar uma benzida aqui com um pouquinho de azeite de oliva. E sim, eu sei que você tá pensando, dessa vez é só um pouquinho mesmo. Espalha bem e transfere aqui a massa para outro recipiente. Com a massa transferida aqui para outro recipiente, a gente vai cobrir ela com papel plástico. E pronto para comer. Brincadeira, óbvio que não tá pronto para comer, você vai deixar na geladeira descansando por mais ou menos um dia. No caso, descansar de um dia pro outro, não precisa ser exatamente 24 horas. Então o que a gente vai fazer aqui é deixar a massa na geladeira, esquecer ela aqui até amanhã para poder assar. Eu sei que você vai estar pensando, Felipe, por que você não trocou de roupa? Calma, não pulou outro dia, essa daqui a gente tinha feito ontem. No caso aqui é uma massa pronta que a gente preparou de ontem para hoje, para já ter o exemplo pronto aqui para vocês de como que a massa vai ficar. Então se liga só, meus amigos, na massa aqui, um dia depois. Uau! E é importante ressaltar que no que você tira da geladeira, você tem que deixar ela fora descansando por mais 1 ou 2 horas só para ela se adaptar aí com a situação do ambiente, no caso atingir a temperatura ambiente. E a temperatura ambiente ela também vai impactar aqui o quanto que a massa ela vai crescer ou não, enquanto você estiver aqui trabalhando com ela. Se você tiver numa temperatura mais alta, a massa ela vai reagir mais rápido, vai crescer antes. Se a temperatura estiver fria, se você morar em Curitiba, muito obrigado, você vai ter que trabalhar ela um pouco mais aqui na situação do que a gente vai mostrar daqui a pouco, para que ela cresça do mesmo jeito. Então o primeiro passo aqui vai ser transferir a massa desse recipiente que a gente deixou na geladeira para esse outro recipiente aqui que ajuda bastante a situação aqui do retângulo, mas antes de transferir você vai benzer um pouquinho aqui com mais um fiozinho de azeite de oliva para que a massa não grude. Bom, então a gente vai fazer aqui a transferência da massa, a gente vai usar esse aqui para ajudar a gente aqui no rolê, como vocês podem observar ela tá se mexendo bem aqui, acho que não vai ser muito difícil. Feita a transferência aqui da massa, você vai pegar e umedecer os seus dedos aqui, porque a massa ela é bem úmida e grudenta, então para evitar que a massa fique grudando aqui na ponta dos seus dedos, você vai dar uma olhadinha neles e ajeitar ela num formato
retangular. Bom, então depois de fazer aqui o retângulo da massa, você vai dobrar ela em 4 partes, meio que como se fosse um envelope. Bom, pega com carinha, dobra. Pega na outra ponta e dobra. Pega na lateral e dobra. Pega na outra lateral e dobra. Depois você pode pegar e virar a massa. O motivo de você estar fazendo isso é para você criar ar dentro e dar aquele aspecto areado dentro do pão, aqueles furinhos, buraquinhos. Só por uma questão de esclarecimento aqui, eu não quero que o pão de vocês tenha areia dentro e sim ar. Então quando eu disse areado, eu quis dizer aerado. Acontece. E o pão ele expandir mais com o ar. Porque o formato desse pão aqui é um formato de pão ciabatta, então ele tem essas bolhas de ar dentro, que dão esse aspecto característico. E é por isso que você quer fazer essas dobras. Bom, a gente fez essa primeira dobra agora, então a gente vai esperar mais uns 15 minutos para fazer a próxima. E enquanto você espera esses 15 minutos passar, você vai pegar aqui e cobrir a sua superfície com um pano para deixar a massa dormir aqui em paz, não ficar aí na luz e tudo mais. Boa noite, até amanhã. Então daqui 15 minutos a gente volta para fazer a próxima dobra. Alguns centímetros depois... Bom, amigos, 15 minutos se passaram e agora a gente vai fazer aqui a segunda dobra no rolê. E como vocês podem observar, a gente já tem aqui a formação de uma bolha. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas sim, temos a formação já de algumas bolhas. Então agora a gente vai fazer a segunda dobra aqui. Lembre-se de molhar as suas mãos, mas lave elas antes. Olha lá, puxa, dobra, puxa e dobra, puxa e dobra. Agora a gente vai cobrir de novo e deixar por mais 15 minutos. 2000 anos depois. Bom, amigos, mais 10 a 15 minutos se passaram aí, então a gente vai dar uma olhada na massa, ver como é que ela tá. Aparentemente temos aqui tudo super tranquilo, então significa que é hora de a gente dar mais uma virada aqui na massa. Então é hora de cobrir mais uma vez e vejo vocês daqui mais 15 minutos. 3h28 da manhã. Bom, amigos, vamos lá, quarto round aqui, quarta espiada, parece a casa do Big Brother do pão, mas não é, aqui estamos aqui na situação do pão, parece que está tudo certo, então a gente vai dar aqui a próxima virada. Vamos cobrir e vejo vocês na nossa última virada. Muitos meses depois. Bom, amigos, a gente vai aqui para a última dobrada na massa, então ela já tá aqui quase no jeito, mas a gente vai dobrar mais uma vez. Não lembre de molhar suas mãos. E agora a gente vai deixar ela aí descansando por mais uns 10 a 15 minutos, e aí é o próximo passo garantido. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Bom, amigos, tudo no jeito aqui pro nosso próximo passo. Como vocês podem observar, a massa ela já tá aqui. Eu sei que não parece o ideal, mas é assim que ela tem que estar. Vocês podem perceber a formação já de algumas bolhas. Aqui tá levantando, tem mais umas escondidas ali no meio. Então o que a gente vai fazer agora aqui é benzer a mesa com farinha. Agora a gente vai fazer aqui a transferência da massa. A gente vai jogar um pouquinho de farinha em cima aqui da massa. E a gente vai pegar aqui uma espátula e cortar no meio. Bom, agora o que a gente vai fazer é passar bastante farinha numa outra superfície que é onde a gente vai usar para assar o pão. Então você pode passar bastante farinha aqui, que é onde você vai depositar o pão depois. Vai passar mais um pouco de farinha aqui na situação do pão e vai formatar ele aqui do jeito que você quer assar. Então esse daqui, o que a gente vai fazer é dar uma esticada nele, dobrar mais um pouquinho de um lado pro outro e virar, que ele vai estar no jeitinho aqui já pra assar, assim que ele será assado. E esse outro que eu vou fazer é cortar ele mais uma vez na metade, porque ele vai ficar daquele jeitinho de sanduíche. Sanduíche, isso! O que a gente vai deixar aqui é o pão provando por uma meia hora. No caso, você deixa ele quietinho ali, meia hora descansando. E enquanto isso, a gente vai mostrar aqui o que a gente vai fazer no forno. Bom, amigos, a primeira coisa que você vai fazer antes de pré-aquecer o forno é escolher um recipiente onde você vai colocar água quente. Então você vai colocar aqui um pouquinho de água quente no recipiente e você vai colocar ele aqui no forno para daí pré-aquecer. A temperatura que você vai escolher em Celsius é 240 graus Celsius, que no nosso caso aqui, como é em Fahrenheit, a gente vai usar 465. A situação da água, ela serve no forno pra gente criar aquele vapor de água que vai criar uma casquinha ao redor do pão. Então é por isso que você tem que deixar a água esquentando ali antes e abaixo do pão. Bom, amigo, se liga aqui como é que tá o pão antes da gente colocar pra assar. E depois que a gente vai colocar, a gente vai esperar mais ou menos uns 15, 20 minutos para começar a dar uma olhada nele. Vamos colocar ele aqui. Você pode perceber que a água ali tá borbulhando, então é assim que você quer que ela esteja. E agora é esperar.
Meus amigos, se liga só no pãozinho quentinho que saiu do forno agora. Olha só. Eu sei que o YouTube não tem cheiro, mas se vocês conseguissem sentir o aroma disso aqui, pãozinho ciabatta quentinho saiu do forno. E como vocês puderam ver, uma receita bem simples de fazer, bem fácil mesmo, poucos ingredientes. Basta você ter um pouquinho de paciência com a questão de ficar dobrando ele e tudo mais. Mas de resto é bem tranquilo aí de fazer durante a quarentena e depois da quarentena também. Ele é bem versátil, você pode fazer massa de pizzas ou outros formatos aqui pra usar o pão, ou não o pão. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado da receita, espero que vocês façam e me marquem aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com o que você achar relevante e a gente se vê na próxima. Valeu! Bonzão? Muito bom. Provado, hein? De 0 a 10. 10.